sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. A nossa compreensão é que, buscando a saúde, nós encontramos o nosso caminho, o caminho que a nossa alma deseja que a gente percorra. Quando a gente chega aqui, quando a gente vai fazer uma viagem de férias, vamos pensar assim, quando a gente vai fazer uma viagem de férias, a gente não tem que traçar o roteiro, a gente não tem que ver as passagens para ver se dá para a gente pagar. A gente tem que ver se acha o hotel dentro do nosso orçamento. A gente traça os lugares que a gente quer visitar. Não é assim que a gente organiza uma viagem, pelo menos a maior parte das pessoas que tem um orçamento, né, limitado, que não é milionário, né, tem que organizar-se, tem que avaliar para onde vai aquilo que quer usufruir, né? Tem que fazer uma média entre o custo, o famoso custo e benefício, né? Aquilo que eu quero acessar com aquilo que eu posso pagar. Nossa alma, quando a gente vem para cá, para a Terra, também faz o mesmo. Claro que você não lembra, porque isso nós temos, a ciência já comprovou que nós usamos uma parte limitada do cérebro, pelo menos dentro do que a ciência com os seus instrumentos materiais, podem medir. Né? Então, a ciência tem uma limitação que é olhar a vida através só na matéria, só através da matéria. Então, olhando, medindo a frequência do cérebro, como o cérebro se comporta, a ciência da academia chegou à conclusão que parte do nosso cérebro, grande parte do nosso cérebro está lá, parado. Mas se a gente parar para pensar, que nós já falamos aqui muitas vezes no canal e ainda vamos falar tantas outras, e você vai encontrar em outros canais, em outros vídeos, explicações bem legais sobre isso, que é sobre o nosso inconsciente, essa parte do nosso cérebro que guarda, entre aspas, porque a gente está falando cérebro para vocês entenderem de forma didática. Mas existe um lugar em nós, energético, espiritual, que é em formato, também está codificado no formato energético, que guarda nosso passado, que guarda a história não só da hora que a gente chegou aqui, mas a história da nossa consciência, os aprendizados que tivemos antes de estar aqui. Pode ser que você que esteja escutando o vídeo ache meio estranho. Ah, como assim? A nossa bagagem antes de chegar na Terra. Então, você tem que acreditar em vidas passadas? Olha, gente, se a gente parar para pensar que cada pessoa que chega aqui, ela vem com talentos, com facilidades e algumas dificuldades diferentes umas das outras, isso quer dizer que temos uma bagagem antes de chegar aqui. Existe o próprio bebezinho que chora mais, o que chora menos. Você pode até encontrar as explicações durante a gravidez, que a mãe teve, uma gravidez fácil, uma gravidez difícil, mas tem coisas que são anteriores. Por exemplo, um talento como um Mozart, que logo cedo era capaz de tocar e compor uma sinfonia. Isso não pode ter sido adquirido na barriga da mãe, gente. Seria um. Como assim? Se a mãe nem tocava. Então, como é que essa criança adquiriu um talento tão extraordinário dentro da barriga, ou seja, da vida material? Eu deduzo, a partir do uso da minha lógica, essa consciência adquiriu esse talento antes da vida material. Senão, não poderia expressar agora. Então, se a gente para pensar que existe um conteúdo, uma bagagem, e que nós não temos acesso a essa bagagem, ela pode estar alojada nessa parte do cérebro que a ciência não tem instrumentos para acessar e para medir o funcionamento dela. Por isso, acredita que nós não usamos. Porém, eu acredito que usamos de uma maneira inconsciente. À medida que nós nos dedicamos a encontrar nossa alma, a nos conhecer, a meditar, a respirar, nós vamos tendo mais acesso a essa parte desconhecida de nós. Ou seja, vamos trazendo para o consciente a bagagem que está no inconsciente. E claro, trazendo essa bagagem, nós podemos olhar, é isso que eu venho fazendo nas minhas terapias, é isso que eu venho fazendo através dos meus estudos, e é isso que o principal que eu venho compartilhando com vocês aqui no canal.
É esse processo de olhar para o que está guardado, para o que está escondido e que de alguma forma, aliás, de uma forma quase determinista, faz as escolhas por mim, porque a gente pensa que está fazendo a escolha o tempo todo, mas existe, nós somos resultados das escolhas que estamos fazendo inconscientemente. A maior parte das nossas escolhas não é consciente. Por exemplo, o gosto por um determinado alimento ou não. Você escolheu gostar? Você se fazer determinadas amizades, encontrar pessoas e gostar de estar junto delas e outras você repudiar. É uma escolha racional? Não, é uma escolha inconsciente. Então, eu estou mostrando a vocês que grande parte do que nós vivemos, daquilo que a gente tem, experiencia no nosso cotidiano, é uma escolha feita no nível inconsciente, resultado dessa bagagem. Porque aí vem outras pessoas e dizem assim, deixa o passado para trás. Se o passado realmente fosse passado, ele não estava conduzindo a nossa vida, não estava fazendo com que a gente escolhesse determinadas pessoas, situações, alimentos, hábitos, às vezes vícios que podem estar destruindo nosso corpo físico, nossas emoções. Então, a gente não pode dizer que é passado, que essa bagagem que foi vivida antes, as experiências que nós tivemos antes é passado. Se elas estão reverberando hoje, elas são o quê? Presente. Então, quando a gente está falando do inconsciente, a gente está falando de deixar para lá guardado o que passou. A gente está falando de olhar para o que está levando a gente a plantar o que a gente está plantando e colher o que a gente está colhendo. Porque a gente se lamenta, a gente reclama, a gente critica a vida, as pessoas, a nós mesmos, as dificuldades, mas o que é que nós estamos fazendo para olhar a nossa parte em tudo isso? O que é que a gente está colocando de energia, de pensamento, de emoção, para que a gente esteja colhendo esse mundo pessoal e esse mundo coletivo? Vocês já pensaram nisso? Qual é a parte de vocês? Eu venho pensando muito. E eu venho percebendo que a minha parte ainda está muito contaminada com a minha criança interior ferida, com as minhas feridas da infância. E que por isso eu acabo fazendo escolhas infantis. Eu acabo não seguindo a determinação de estudar determinadas coisas, de manter meus compromissos com hábitos saudáveis, de arcar com os compromissos que eu fiz com algumas pessoas, de, por exemplo, gastar além do que eu tenho para gastar, fazer dívidas. Todos esses atos, de alguma forma, que não têm saúde e me levam para um desequilíbrio, ou seja, atos desequilibrados levam o quê? Plantam desequilíbrio. Então, se eu estou colhendo algum tipo de desequilíbrio, seja no plano físico, emocional, espiritual, mental, é porque eu estou plantando esse desequilíbrio. O desafio, gente, é descobrir. O desafio é investigar o que está por trás do desequilíbrio. Como eu criei. Claro que hoje, como eu já venho compartilhando com vocês, eu venho também me trabalhando dentro do paradigma sistêmico, principalmente porque minha terapeuta é dessa linha, na linha da constelação familiar. Então, tem coisas no nosso sistema familiar que nós, hábitos, percepções, formas de agir, vícios, que a gente herdou. E aí eu já parto também, daí faço um parênteses. A gente herdou porque a gente nasceu em família afim. A gente não é tão melhor como a gente muitas vezes na infantilidade nossa pensa. Ah, minha família é muito difícil, minha família é muito complicada, eu sou mais fácil, eu penso assim, eu faço assado. Olha, não é bem assim. Eu estou falando em termos de valores. Você acha que é mais generosa ou generoso que a sua família? Você acha que é mais responsável que a sua família? Você acha que você é mais comprometido? Então, se compara em termos de valores, que é por onde você pode se comparar. Mas ninguém nasce num mesmo seio familiar à toa. Então, como eu disse no início da nossa conversa aqui hoje, se eu estou colhendo desequilíbrio, é porque há um plantio aí.
E esse plantio é onde está a nossa parte da nossa responsabilidade, inclusive de se desemaranhar do sistema. Eu venho, vamos dizer, com um sistema, onde uma família tem muitos conflitos, e Deus está me dando a oportunidade, gente, de ter acesso hoje a ferramentas terapêuticas, a terapeutas maravilhosos, competentes, palestras gratuitas no YouTube, de técnicas, de filósofos, de psiquiatras maravilhosos que estão aí o tempo todo nos trazendo novas percepções sobre um mesmo fato. E o que nós estamos fazendo com isso? Estamos aproveitando ou estamos também desperdiçando essas oportunidades que a vida está trazendo? Porque quando a gente desperdiça a oportunidade, é como se um ônibus passasse, a gente queria pegar um ônibus passa e a gente não pega. A gente vai ter que esperar, e nessa espera tem sofrimento. Porque você está continuando no mesmo lugar que você já sabe que lhe traz sofrimento. Então você precisa estar atento, aproveitando tudo que a vida está trazendo nesse momento, seja sua família, valorize, porque tem pessoas que não têm família, então por mais difícil que a sua família seja, ela está aí do seu lado, você está pertencendo a isso, você pode colaborar para essa família. Em vez de você estar criticando, você pode ser um diferencial nessa família. Colaborar para essa família se aproximar, se harmonizar, se perdoar. Seja, tem uma frase na casa da minha amiga querida aqui, Margarida, que ela diz assim, eu olho muito para essa frase que ela botou na sala: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você está achando que o mundo está ruim, o que é que você está fazendo para esse mundo melhorar? Você está melhorando seus pensamentos, seus sentimentos, seu comportamento? Ou você está ficando aí sentado na sua poltrona, como dizia o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Gente, vamos dar a nossa parte, porque eu sei que você que está aqui comigo já tem muito a oferecer. Porque quem está nessa caminhada já tem uma busca de autoconhecimento, já acessou estratégias terapêuticas maravilhosas que pode levar para outras pessoas, tem o seu própria energia, seu astral, seus talentos. Tudo isso, gente, o que você tem, muito do que eu tenho e muito do que você tem gente no mundo precisando. Então vamos abrir os olhos e vamos partir para essa entrega, para esse espaço de abertura de coração, para acolher esse mundo em nós e nos oferecer a esse mundo com tudo que a gente tem de bom, certo? Que é isso que eu faço aqui todos os dias nesse canal. Eu ofereço o que eu sinto que é bom para mim, que eu compreendo, que eu descubro. São partilhas da vida concreta, real. Eu termino sempre agradecendo, pedindo para vocês compartilharem, se vocês acham que é importante compartilhar nas redes sociais, com os amigos. E se inscreverem no canal, se ainda não se inscreveram, dê um like aí pra gente. Faça um comentário, se quiser sugerir temas, certo? Beijo grande, até mais tarde e até amanhã.